Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. No Senhor, que é a Nova Jerusalém, a cidade santa, o Cordeiro que vem do alto, o Cordeiro que nos espera e que nos aguarda. Sexto domingo do tempo da Páscoa. A segunda leitura de hoje, que é tirada de Apocalipse, capítulo 21, versos de 10 a 14 e de 22 a 23, dá um tom escatológico, ou seja, do futuro, daquilo que nos espera no céu. No céu vai existir um grande lugar reluzente. E esse lugar reluzente está apoiado sobre a doutrina dos apóstolos e tem o Senhor como grande santuário. É bonito essa imagem de que Deus, o Deus onipotente e o Cordeiro são o santuário que acolhem a todos e iluminam a todos. A glória de Deus brilha sobre todos e o Cordeiro é a lâmpada que ilumina. Ou seja, a imagem que São João nos apresenta dessa Jerusalém celeste é uma Jerusalém onde não há mais sofrimento e nem dor. Ou seja, a vida futura que nos aguarda é uma vida de paz, é uma vida de esperança, é uma vida de busca neste Senhor, de plenitude nesse Senhor. Ou seja, Deus é tudo em todos e nos tornamos então plenificados por Ele. Mas para chegarmos lá, precisamos caminhar aqui. E a igreja caminha na primeira leitura. A primeira leitura é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos de 1 a 2, de 22 a 29. Paulo e Barnabé estão a evangelizar os pagãos. E nesta evangelização, de modo especial em Antioquia, se deparam com alguns vindos de Jerusalém que começam a criar problema. Ou seja, quando Paulo e Barnabé foram evangelizar os judeus se fecharam. Agora que ele se põe a evangelizar os pagãos, os cristãos que se converteram do farisaísmo querem que seja ainda observada a lei de Moisés, a circuncisão e toda a lei de Moisés. É exatamente aqui, meus irmãos e irmãs, que Lucas vai apontar qual é o caminho da igreja. A igreja não está ligada a uma antiga tradição religiosa. A igreja está ligada à fé de Abraão. Mas a fé de Abraão não é o conjunto de leis mosaicas. A fé de Abraão é esta promessa de um Deus que estará sempre conosco, de um Deus que caminhará ao nosso lado. Todas as regras e leis que foram inseridas, muitas vezes elas só serviram para conduzir o povo numa direção ruim. Por isso que Jesus reinterpreta todas elas. Lembrem, Moisés mandou despedir a mulher e dar uma carta de divórcio. Vai dizer Jesus, Moisés mandou fazer isso por causa da dureza dos vossos corações. Desde o princípio Deus uniu o homem e a mulher para formarem uma só carne. Então, o que o Cristo faz é: não vou destruir a lei, mas vou reinterpretar a lei. E é exatamente isso que Paulo e Barnabé fazem e que a igreja vai assumir. Nós vamos anunciar a palavra de Deus a todos. Aqueles que quiserem seguir a lei mosaica a lei de Moisés e viver na fé cristã, que viva. Mas não pode se obrigar a isso. Por quê? Porque a fé cristã é para todos. O Cristo veio anunciar para todos e não para um grupo, para uma nação, para um povo específico. O projeto de Deus é para todos. E aqui é que está a beleza desse projeto. Aí é que se assenta a novidade que o Cristo veio nos dar. O Cristo veio nos mostrar um caminho de vida nova, de uma nova esperança, de uma nova alegria, de uma nova busca, de um crescer neste Senhor que é a luz que nos ilumina, esse Cordeiro. Por isso que a igreja se reúne em Jerusalém, junto aos apóstolos, para discutir o que fazer. E no verso
acredito que é o verso 28. No verso 28, nos diz assim o texto: porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo aos pagãos, além das coisas indispensáveis. Abster-se da carne sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Ou seja, o principal que foi dito é, lembre-se que Jesus disse, é o que sai do homem que torna impuro, não é o que entra. Então é preciso ouvir a palavra, é preciso se centrar na palavra. E aí nós entramos no evangelho de hoje, evangelho de João, capítulo 14, versos de 23 a 29. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Não disse? É preciso lembrar daquilo que Jesus disse, ouvir a palavra, deixar essa palavra entrar no ouvido e entrar no coração. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Você guarda a palavra do Senhor no seu coração, na sua vida? Você traz essa palavra como princípio de vida fundante? E meu Pai o amará, e nós viremos e faremos morada nele. Jesus, então, agora começa a nos apresentar, ou começa a apresentar no seu discurso sacerdotal, o Espírito. E a liturgia coloca nestes últimos domingos esse Paráclito que vem. Este Senhor que vem preparar as nossas vidas para sermos morada de Deus. O próprio Deus habita em nós pela graça do seu Espírito. O próprio Deus inunda as nossas vidas, transforma-nos. Mas para isso, meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar é preciso aprendermos a amar o Senhor. Primeira coisa para aprender a amar o Senhor, guardar a sua palavra. A palavra de Deus precisa estar presente em nós. Precisa fazer parte da nossa vida. Quem guarda a minha palavra, o meu Pai o ama, e nós viremos e faremos morada nele. Ou seja, a plenitude de Deus, da Trindade, habita em nós, pela graça desse Espírito e pelo Pai e o Filho que habitam em nós. Somos templos do Espírito de Deus, por isso que Deus mesmo nos ilumina com a sua graça. Mas para isso, meus irmãos e irmãs, é preciso termos a coragem de acolher essa palavra. Porque aquele que não me ama é o que não guarda a minha palavra. A palavra não tem sentido, não tem razão, não tem por que eu gastar meu tempo, é besteira ficar ouvindo, é sem sentido, é sem razão. Cada um toma decisão. Mas não podemos nós parar de evangelizar, parar de anunciar essa palavra, parar de levar essa boa nova a todos os lugares, com convicção, com esperança e com coragem. Que essa boa nova da salvação transborde de nós e chegue ao encontro das pessoas. Por isso que os apóstolos reunidos em Jerusalém vão dizer: nós não queremos criar nenhum problema, porque o que precisa ser anunciado, o que precisa chegar a todos os povos é a palavra de Deus. O que precisa ir ao encontro de todos é esta boa nova que vem do Senhor. E ela precisa transformar os corações. Ela precisa dar nova vida. Por isso precisamos sempre pedir a esse Espírito que ilumine os nossos corações e as nossas vidas para que possamos bem acolher essa palavra de Deus. Toda vez que for ler a palavra, peça ao Espírito de Deus. Ilumina o meu coração. Ilumina a minha vida para que essa palavra se torne vida na minha vida, para que ela fale na profundidade do meu coração, para que esse Deus venha ao meu encontro e faça morada dentro de mim. E ouçam o que nos diz
O final do evangelho de hoje, os versos de 27 a 29. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. O mundo dá a paz com uma mão e tira com a outra. Dá a paz do dinheiro, mas você não tem a paz da tranquilidade de espírito. Dá a paz para você dormir, mas ao mesmo tempo te destrói ou destrói as suas coisas. Não. A paz que Deus nos dá é uma paz duradoura e de vida e de esperança. Uma paz que transforma e revigora a nossa existência. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Não se perturbe, não se preocupe, não se exaspere, não se irrite. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou, mas eu voltarei. Se me amasseis, ficaríeis feliz, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. E aconteceu e eles não acreditaram. E por que não acreditaram? Porque faltava-lhes acolher a graça do Espírito. Eu posso conhecer a palavra, meu irmão, minha irmã, mas se eu não acolho a graça de Deus sobre a minha vida, o Espírito de Deus que inunda o meu ser, essa palavra se torna só letra. Letra escrita e gravada numa folha. A palavra ganha vida quando ela chega ao meu coração e transforma, e questiona, e impulsiona, e revigora, e dá uma nova vida. Que possamos pedir hoje a Deus essa graça. A graça primeiro de estabelecermos essa comunhão de vida. Toda a igreja é uma comunhão de vida, nas suas diferentes línguas, raças, povos, mas é uma comunhão de vida. E quem estrutura essa comunhão? O Senhor. O Senhor que unifica todos no seu amor. Ele é o centro, Ele é a luz que ilumina todos. E o Espírito é que nos possibilita dar essa resposta de vida, de pertença, de vínculo a esse Senhor, que é o grande Cordeiro, que é aquele que ressuscitou para a vida verdadeira, que é o grande sacrifício de Deus para que todos nós tenhamos vida e vida plena. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Peça esse Espírito, capacite-me, Senhor, para ouvir e ler a sua palavra. Que Deus te abençoe e guarde o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.